bem importante que é a nossa aula de hoje, certo? Mais uma vez, desejo as boas-vindas a você que está participando da nossa jornada de estudos da auriculoterapia avaliativa. E hoje, gente, olha só o nosso tema: como a terapia auricular pode ajudar a perder peso. Você acha que isso é possível? Quem é terapeuta auricular aqui? Você acha que realmente nós temos essa possibilidade de ajudar as pessoas a perderem peso com a auriculoterapia? Sim, tá? A gente consegue ajudar em muito, mas como isso funciona? Professora, passa que pontos são esse para mim? Opa, vamos lá? Vamos estudar juntinho sobre esse tema então hoje? Vamos ter aí uma base, claro, né, que na MTC nós temos diversas síndromes diferentes, mas no pilar, tá? No pilar aí se relaciona, obesidade se relaciona com uma desarmonia do elemento terra, tá? Quando nós falamos em obesidade, nós já temos que pensar em baço estômago, tá? Isso é fundamental. Então, esses pontos nós vamos usar. Provavelmente nós vamos usar esses pontos, tá? Provavelmente. Por que provavelmente, professora? Porque nós vamos ver ali no pavilhão auricular o que o pavilhão está realmente precisando. Mas esses dois pontos a gente já deixa aí de ladinho, porque com certeza estarão com alteração, tá? Porque se não tiver com alteração, não faz muito sentido essa pessoa estar nesse desequilíbrio de peso, porque terra é o elemento central, é o elemento de base do digestório, ok? E aí a gente pensa que, né, no baço, um quadro de deficiência, então na sua capacidade de transportar, porque a função do baço é isso, né? A capacidade de transportar e transformar os alimentos. Ele em deficiência, ele não consegue fazer isso. E isso leva ao acúmulo de umidade, que posteriormente será transformada em mucosidade, que pode-se dizer na medicina ocidental aí como a gordura localizada, tá? Então, gordura localizada nada mais é que uma umidade do baço em excesso que não foi, né, transformada, que virou uma mucosidade em forma de gordura localizada, certo? Olha que interessante isso, né? Quando nós falamos de elemento terra, nós também temos que levar em consideração algumas visões, né? Ampliar o nosso olhar. O elemento terra ele está muito relacionado com as minhas tradições, com os meus costumes, a minha cultura. Isso voltado para a questão de alimentação, né? Muito voltado também, a gente já vai nessa ideia de como foi a minha infância. A minha infância foi farta. Hoje eu lembro, né, do cheirinho de pão da mamãe, hoje eu lembro da comida que a vovó fazia, o que é que está envolvido em todo essa questão de dificuldade de perder peso, de uma facilidade de buscar por alimentos e ganhar mais peso, certo? E aí a gente tem dois tipos de obesidades aí, num olhar voltado para a teoria Yin Yang, né? Claro que nós temos, professora, mas eu ouvi falar que, vamos voltar aqui rapidinho, eu ouvi falar que tem outros elementos que estão envolvidos na obesidade. Sim, tá? Baço nunca vai estar em desequilíbrio sozinho. Ele como que eu falo, a gente tem que encontrar o elemento-chave, ele é o elemento-chave, é ele que está, né, ali com um problema. Essa é a queixa principal do paciente, tá? Mas quem é que está desregulando o baço? Aí entra naquele ciclo de dominância ou de geração, e que cada caso vai ser muito único, não tem como protocolar um paciente, mesmo pensando numa queixa igual, né? Mesmo sendo aí a dificuldade de perder peso. E como seria a obesidade yin yang? A obesidade yin, tá? A pessoa ela acumula gordura mais na parte inferior do corpo, tá? Então os músculos são fracos, moles, né? Então tem uma flacidez ali, transpira pouco, a presença de mucosidades, fleumas e edemas, né? Então assim, é aquela pessoa que ela come pouco, mas engorda. Tudo que ela coloca na boca engorda, tá? Então tem um metabolismo muito lento, não processa, não transforma. O baço está muito pesado. Então os membros ficam ligeiramente frios,
Tende a hipotensão, mas coloca entre parênteses, porque mesmo dentro desse padrão, a gente sabe que não é tudo uma regra, pode se levar à hipertensão também. Mas a tendência maior do quadro IN é ir para a hipotensão. Quando nós falamos de uma obesidade num olhar mais yang, a pessoa ela acumula gordura mais na parte superior do corpo. Tá? Os músculos são mais rígidos e mais fortes, transpira com facilidade, come muito, tá? O tempo todo quer comer, tem uma fome exagerada, ela não consegue controlar a fome dela e o metabolismo é super rápido. Tem os membros quentes e tendem a hipertensão. Tá? Deu para pegar aí essa diferença entre yin e yang, tá? Então, já você olhando o seu paciente, as características físicas, quando ele entra na sala, eu falo para os alunos, né, que o nosso atendimento, a nossa anamnese começa no nosso primeiro contato com o paciente. Se for por telefone, já pela voz dele, pelo tom, pela velocidade, né, por como ele fala, enfim, já é informação. E aí, quando a gente vê o paciente, você baixa o olho no paciente, você já começa a trazer informações, e isso é uma informação que você já começa a fazer, né, dentro da sua anamnese, ao olhar para o seu paciente, e aí você vai depois confirmar tudo isso nas orelhinhas do seu paciente, não é verdade? Olha só, antes da gente ir para o nosso estudo de caso, eu achei importante trazer essas informações para vocês aqui, né, sobre essa questão de índice corporal, foi feito dentro dessa estatística realizada em 2022, gente, então é recente isso aqui, tá? Então, trazido do Ministério da Saúde, essa fonte, a gente tem um nível muito grande de obesidade, olha só, essa faixa amarelinha aqui é quem está com baixo peso. A gente tem 2,17% da população brasileira com baixo peso. Tá? Com peso adequado, a gente tem 31,32%. Agora você soma o sobrepeso com a obesidade, né? Então, olha só, sobrepeso 34,66% e obesidade 31,88%. Ainda nesse quadro de obesidade, a gente tem, né, uma divisão entre obesidade leve, tá? Obesidade moderada e obesidade mórbida, aquela que realmente já é um processo cirúrgico, tá? Mas como eu vou fazer um atendimento? Você está vendo que a professora não vem aqui só trazer ponto para vocês? Vamos entender como que eu vou atender uma pessoa que chega até o tratamento de auriculoterapia e fala assim: olha, eu quero perder peso, como você pode me ajudar? Opa, vamos aí, vamos sentar primeiro para fazer a sua avaliação, tá? A gente não sai colocando pontinho que a gente abre lá e pega num livro ou pega na internet, não. A gente primeiro vai conversar com o paciente, a gente vai avaliar todo esse paciente para depois o planejamento de tratamento, tá? Mas como que você faz isso? Primeiro, você vai fazer a coleta de dados, anamnese verbal, orientações ao paciente, tá? Avaliação do pavilhão auricular. E aí sim, olha aqui a etapa, aí chega o planejamento de tratamento. Isso aqui não pode estar em ordem invertida. Eu não posso ter um planejamento de tratamento antes de ver meu paciente e fazer essas outras etapas aqui, concorda comigo? Tá? Então vamos lá, profissional, daqui para frente, você vai atender dessa forma aqui, né? Valorizar bastante o seu trabalho e ganhar crédito com o seu paciente. O que é uma coleta de dados? Colher dados é nada mais que você, aquela parte que ou a sua secretária, se você trabalha num, né, num espaço que tem a secretária pode fazer essa coleta de dados para ir adiantando, senão você pode deixar o paciente, né, preenchendo, ou você mesmo pode ir perguntando. Coleta de dados está aí com nome, contato do paciente, data de nascimento, ou seja, literalmente coleta de dados dele, informações sobre o seu paciente. Isso é muito importante você ter, certo? Anamnese verbal. Depois que você colheu todos os dados, aí você vai para aquela anamnese verbal, né, que você vai realmente conversar com o seu paciente. Nessa anamnese verbal, você, claro, que vai perguntar o porquê que ele procurou o tratamento. E aqui o seu paciente fala para você: olha, eu ouvi falar que esse negócio de pontinho na orelha, não é assim que eles falam para a gente, né? Ajuda muito a perder peso, é verdade?
Você vai falar: opa, vamos lá? Vamos sentar para conversar sobre esse assunto. Eu vou primeiro fazer uma avaliação sua, e aí a gente vai conversar sobre isso, tá? Aí o paciente já vai ter aquele impacto. Opa, o negócio aqui é mais sério do que eu pensava, não é? Ah, então, primeiro você tem que calcular o índice de massa corporal, o IMC desse paciente. Professora, eu não sei fazer isso. Se você vai trabalhar com auriculoterapia e vai atender alguém que quer perder peso, você precisa saber, né, calcular o índice de massa corporal. Por isso, eu vou ensinar você também aqui nessa live, tá? Nessa aula. E aí nós vamos começar com uma investigação com esse paciente, tá? Aqui eu coloquei algumas perguntas que são importantes, mas isso precisa ir além do que está aqui, tá? Essa avaliação ela precisa ser bem detalhada. Quanto mais informações você tiver, melhor. Quais alimentos você mais consome? Gente, não pergunta para o paciente se ele come muito. Porque se ele falar, na verdade, a pessoa, se ela tem um quadro de obesidade, ela, claro que ela come um pouquinho a mais. Porém, para ele é o normal, porque é o suficiente para sustentar. Então, ele acha que muitas vezes que come pouco, tá? Então, a gente sempre pergunta quais alimentos você mais consome, né? Quantidade desses alimentos no café da manhã, no almoço, no jantar, os lanches. Ah, então tenta fazer uma coleta de uma forma mais menos direta, né? Mais indireta. Você se alimenta quantas vezes ao dia? Sabia que tem gente que engorda muito porque come 2 vezes ao dia? E o correto não é fazer isso, a gente precisa de uma alimentação, né, de 3 em 3 horas ali durante o período IN, ou seja, o período do dia. Então, assim, tudo isso é importante. Professora, eu não sei, não entendo nada de alimentação. Então, para atender pessoas aí que você, né, quer ajudar a perder peso, vai ter que dar uma estudadinha, né? Não vai ser não precisa ser nutricionista, e nem precisa ter conhecimentos dentro da dietoterapia. Porém, precisa ter alguns conhecimentos de orientações ao paciente, né? Saber quantas vezes é importante comer, saber quanto de água precisa tomar, fazer esses cálculos, passar tudo para o seu paciente. Concorda comigo que se você fizer tudo isso, o paciente vai ter outro olhar em cima do seu atendimento, né? Então, quantas vezes você se alimenta ao dia? Aí, se você ver que há necessidade, você indica que faça uma associação, né? Se você não entender nada de orientações de alimentação, você pede para associar com acompanhamento de uma nutricionista ou acompanhamento de uma dietoterapeuta, certo? O consumo de água, como está o seu consumo de água? Olha só, faz o cálculo ali, 0,35 ml de águas por quilo é o que a pessoa precisa para que o corpo dela, né? Essa água ela serve para limpar todo o nosso organismo, não é verdade? Então é a quantidade necessária do nosso organismo para que ele possa trabalhar de forma adequada. Muitas vezes, inclusive, a constipação está relacionada à falta de consumo de água. E daí, a aurículo vai resolver? Não, a aurículo não vai levar água para dentro do organismo dessa pessoa. Ensine essa pessoa a tomar água, tá? Tomar água não é encher um copo e tomar de uma vez, porque se o baço, se tem obesidade, né? Se tem excesso de peso, o baço já está pesado. Se eu chego, o baço vai funcionar como se fosse uma esponja, certo? Se eu chego neste baço e despejo um monte de água de uma vez, o que acontece com o baço? Ele encharca e pesa ainda mais, tá? Ele vai ficar encharcado, demora para absorver tudo aquilo. Agora, se eu, da forma correta, começo a colocar a quantidade de água adequada, porém de pouquinho em pouquinho, ele tem tempo de absorver, de transformar, de transportar para receber mais. E não fica com esse peso, né, que é tomar um copo cheio de uma vez. Então, fala para o seu paciente, faz os cálculos com ele, qual é o seu peso? Tal, vezes 0,35, né? Tem uma calculadora lá para calcular,
você precisa tomar tantos litros de água por dia em doses pequenas, por isso, tá? E aí o seu paciente já vai começar a ter um raciocínio, né? E isso já vai começar a melhorar o metabolismo, já vai começar a melhorar a concentração, a gente precisa de água, né? Para nutrir o cérebro, para nutrir todo o nosso corpo, certo? E aí você vai investigar como que está o funcionamento do intestino desse paciente, tá? Tem intestino, tem pessoas que têm obesidade, que têm constipação, tem pessoas que têm obesidade, que têm o intestino muito solto, vai várias vezes ao banheiro, e isso não dá tempo nem isso que se quando a pessoa vai demais ao banheiro, as fezes saem meio que líquidas até, tá? Isso é sinal de que não é excesso de água no corpo, não. Isso é sinal de que tudo que está entrando, o intestino delgado, ele está aí com uma dificuldade de absorver vitaminas, né? As propriedades benéficas para o corpo de tudo que está. E está jogando tudo fora, tá? Está pegando só o que engorda, enfim, está tudo desorganizado isso. Então, vê como que está o funcionamento desse intestino. Tem muita gente que fala, tá, nossa, funciona bem demais, vou 3, 4 vezes ao banheiro. Gente, então não está funcionando bem demais, isso está desregulado, tá? Como está a atividade física? Ui, aí a gente pega, porque quando a gente vê baço, peso, né, levando mais para um quadro ruim, aí isso já gera cansaço, indisposição, a pessoa não quer fazer atividade física na maioria das vezes, e aí a gente, né, começa a ter que fazer essas cobranças. Como que vai ativar o metabolismo, a circulação do seu corpo se você não fizer nenhuma caminhadinha, né? Como você está gastando tudo que você está consumindo, ingerindo e retendo? Cada vez que nós comemos, nos alimentamos, nós estamos armazenando Ti. Como eu estou gastando esse Ti? Porque se eu não gastar, ele vai ficar armazenado aqui, né? Então precisa. Histórico familiar é muito importante para que eu saiba da dificuldade que eu vou ter com aquele paciente ou não. Se o histórico familiar já for de pessoas mais cheinhas, mais gordinhas, né, obesidade, então pode ser que tenha numa predisposição, já tenha dado isso de uma forma genética, onde a pessoa ela vai ter que batalhar o dobro para conseguir uma redução. E tem muitos casos realmente que vêm lá no DING-PRÉ que não tem jeito, tá? Então, se o histórico familiar serve para que você não fique fazendo muitas promessas falsas para o paciente. Olha, a partir do seu histórico familiar, como a família toda, né, tem casos da família de obesidade, né, há uma possibilidade muito grande da gente ter uma dificuldade com relação à perda de peso, porque pode estar dentro da sua genética já essa predisposição a engordar, tá? Históricos de doenças do paciente, é claro que é fundamental, muito importante também, tá? E aí a gente vem essa tabelinha, vai trabalhar com a auriculoterapia, ela vem sendo muito procurada para perda de peso. E vocês viram quanto, né, a questão da estatística, quanto nós temos pessoas com sobrepeso, acima do peso e até obesas, tá? Então aqui, olha, no índice de massa corporal, a gente tem uma classificação que seria legal vocês terem impressa essa tabelinha, tá? Então o índice menor que 18,5 está abaixo do peso normal, né? Entre 18,5 a 24,9 está no peso normal, 25 a 29,9 já entra no excesso de peso, tá? Num sobrepeso. Agora, de 30 para 34,9 já está numa obesidade classe 1. Depois já entra na obesidade classe 2, até 39,90, e maior que 40, entra na classe 3 de obesidade, que entra na obesidade mórbida. Então, essa tabelinha é importante, porque muitas vezes a pessoa chega e fala também, né? Olha, eu quero fazer tratamento para emagrecimento. Aí você vai fazer os cálculos e você vê que a pessoa está dentro do padrão normal de peso, tá? E se estiver só com sobrepeso, então tá, né? Porque vai muito da altura de cada pessoa, de como ela se vê, tá? E aí você tem que trabalhar outras questões quando a pessoa se acha gorda e não tá gorda, né? Aí você já começa a trabalhar mais um olhar mais emocional ali para ela nesse sentido. Vamos lá aprender a fazer? Todos aqui sabem fazer os cálculos, né, de índice de massa corporal. Hoje vamos ter aula até de matemática aqui, de cálculos. Olha só, para a gente calcular o índice de massa corporal do nosso paciente, você vai pegar o peso dele e dividir pela altura vezes a altura.
A nossa paciente, que nós vamos estudar hoje, que desde já eu quero agradecer, tá, por você ter disponibilizado as suas orelhinhas para que a gente viesse estudar aqui. Se a paciente estiver por aí, dá, oi, eu estou por aqui, sou a paciente que vai ser estudada hoje, eu que deixei o caso aí, né? Coloca aí para a gente saber que está acompanhando aqui ao vivo. Então, como que a gente faz isso? A nossa paciente, ela tem 72 quilos, tá? Ela tem 1,55 de altura. Opa, tá por aqui, né? Seja bem-vinda. Vamos lá. Hoje nós vamos invadir um pouquinho você através das suas orelhas, Vanessa. Obrigada, viu? Então, olha só, nossa paciente, os dados dela são esses: 72 quilos, 1,55 por 1,55, porque a altura dela é 1,55, tá? Aí é esse. Opa, deixa eu tirar aqui, né? Esse cálculo é muito importante vocês fazerem quando for atender, tá? Esse caso. O índice de massa corporal dela é 29,97, porque 72 dividido, né? Aí por 2,4025, que é 1,55 vezes 1,55, vai resultar em 29,97. Arredondando isso, Vanessa, né? A gente já vem quase, aí você está encostando no 30, entrando no quadro de obesidade nível 1, tá? Então, olha só, importante realmente, né, ligar o sensor de alerta e começarmos aí a fazer realmente um tratamento com isso, certo? E aí a gente tem, então, uma classificação de excesso de peso, faltando vírgula, olha aqui, 3 pontinhos finais aqui para você entrar no quadro nível 1, né, de obesidade, tá? Então, vamos lá, cuidar dessa mocinha, porque já estamos aí em alerta contigo mesmo. Gente, comer, o que é comer? Para todos nós, comer é um prazer. Tá? Nós temos prazer em estarmos juntos, com fraternizações, não é assim? A cultura, principalmente brasileira, né, de confraternização, tem que ter um comes junto, não é? Comes e bebes, enfim. Para todos é um prazer comer. Eu preciso aprender a me equilibrar dentro desse prazer. Só que para uns, passa, além de ser o prazer, passa a ser um refúgio, tá? Para outros, uma compensação, ou seja, uma fuga ou uma compensação de algo, tá? Eu perdi algo, tá faltando algo, eu compenso isso com comida, ou eu não quero encarar alguma coisa, eu não quero, e eu compenso isso com comida. Eu vejo muitas vezes a pessoa falar, ah, não perde peso porque não quer, só parar de comer. Não é assim que funciona. Nós temos que entender todo o contexto do nosso paciente para ver qual é a necessidade dele, tá? E muitas vezes nós estamos falando aí de um quadro emocional que precisa ser tratado primeiro para depois o físico, né? Porque se é um quadro de compensação, o que é que eu estou compensando? Eu preciso tratar o que está sendo compensado para solucionar o problema, tá? Então, não posso ir direto em posto para emagrecer, né? Olha, seria a coisa mais fácil montar o protocolo pronto para emagrecer. Vamos lá, achei nem simpático. Baço, né? É o centro, estômago, hipotálamo para controlar a saciedade e ponto fome. Opa, beleza, né? Estou colocando aí um super protocolo de emagrecimento, mas é a necessidade individual de cada um que nós temos que ter esse olhar, certo? E aí nós vamos para o nosso estudo de caso hoje, tá? Esse estudo de caso nós vamos fazer com uma mulher de 39 anos, a queixa principal, efeito sanfona de emagrecimento, ou seja, aquele efeito que vai e vem, engorda, emagrece. Por que será que está acontecendo isso com essa paciente, né? Quando a gente vê um efeito sanfona, a gente tem que buscar uma causa ali também observando o pavilhão auricular, né, sobre isso. O peso, então, 72 e a altura em 55, que nós já fizemos o cálculo dela lá, e realmente, né, precisa dessa atenção. Outras queixas, tá? O paciente foi fumante na adolescência, então há muito tempo não fuma mais, amém, que bom, para não prejudicar ainda mais, né? Aqui, tem ansiedade, desconforto do lado direito da escápula,
depois eu quero que você observe bem paciente, ou você ou sua paciente, né, a terapeuta que vai tratar essa paciente aí que está aqui comigo, essa parte da escápula tá toda cheia de cicatriz, depois a gente vai ver aqui para você, do lado direito, justamente, tá? Fez cirurgia de vesícula há uns 13 anos, e aí tem uma alteração de vesícula, né, bem significativa aqui, ou seja, o canal tá puxando ainda mais, sendo mais forçado a trabalhar sem o seu órgão, né, sem a sua víscera aqui. Teve bulimia na adolescência, né? Agora não tem mais, ou seja, aí a gente já vê uma adolescência um pouco conturbada também, o que realmente justifica algumas alterações aí no pavilhão auricular, certo? E aí, claro, a gente vem para o resultado da avaliação que eu vou passar depois que a gente estudar o caso bem estudado, ok? Esse resultado eu vou passar só no final. Vou tirar aqui agora, né? E a gente vai fazer o estudo de caso dela juntinho, porque eu quero que vocês observem a importância depois que você recebeu o paciente, né? Depois que você conversou com o paciente, colheu as informações, colheu os dados, gente, pode estar também ligado a um trauma, né? Enfim, a emocional. Aí você vai falar para o seu paciente: agora nós vamos lá para a maca, porque eu quero ver o que as suas orelhinhas me dizem. Esse é o momento de trazer as orelhinhas do paciente até você. E eu vou trazer aqui, vou fazer compartilhar a tela. Deixa eu trocar a minha telinha para que a gente possa fazer o estudo de caso da nossa paciente de forma bem individual. Então, a auriculoterapia pode ajudar no emagrecimento? Gente, pode ajudar muito, tá? Pode ajudar na causa, que é o principal ali, a gente ainda buscar a causa do problema. A auriculoterapia sozinha vai ajudar essa pessoa a emagrecer? Não. Primeira coisa, antes quando eu falei lá, né, você vai fazer orientações para o seu paciente, não tem lá nas etapas, chegou o momento de orientar o paciente. É hora de você falar para o paciente: olha, você precisa perder peso, né? Você quer perder peso? Então, a minha parte, eu vou fazer o meu melhor. Mas a sua parte é com você. Essa parte de reeducação alimentar, de buscar atividade física para associar, e isso nós terapeutas não podemos fazer pelo nosso paciente. Ah, professora, eu coloquei pontinhos e a pessoa não perdeu peso, ela mudou os hábitos alimentares, ela saiu para fazer uma caminhada, porque daí não é culpa sua, nem da aurícula. Tem que ver como, o quanto o paciente está disposto a ajudar, a contribuir com esse tratamento dele. E aí você precisa passar essa responsabilidade para ele. Por isso que é legal você ter impresso na sua sala para entregar, né, algumas indicações aí de alimentação, enfim, tá? Uma regra de mudanças. Isso é muito, muito importante para o paciente também. É a sua parte. Como você vai tomar água daqui para frente? Alimentação, né? E aí, vamos começar o processo de caminhada? Não precisa muita coisa, não. Pouca coisa, né, por dia. Vai aumentando aos poucos. Mas você precisa me ajudar no seu tratamento, porque o maior interessado é quem vai perder o peso, quem foi procurar ajuda, né? Não existe, tá, gente? Não existe também, circula muito por aí protocolos de auriculoterapia para perder não sei quantos quilos em não sei quanto tempo. Não façam isso com as pessoas. Vocês criam nas pessoas uma expectativa de uma coisa irreal. Tá? Vocês criam, eu sei que é muito legal, muito gostoso, né? A gente vai olhar e falar: nossa, vou fazer isso, não é gostoso? Enche os olhos quando tem aquela coisa muito, né, impressionante. Nossa, vai perder 10 quilos em 30 dias fazendo esses pontos, gente. Ilusão total, tá? Não existe isso. Pode ser que a pessoa consiga perder bastante peso com a auriculoterapia, com a sua ajuda, mas a gente não pode prometer quanto e nem em quanto tempo isso vai acontecer de forma alguma. É um acompanhamento, né? Não tem como fazer esse tipo de brincadeira, até eu falo que é uma falta de consideração pelo outro, a gente se fantasiar com coisas que realmente depois só vai gerar frustração, né? Por isso que eu gosto sempre de ser bem verdadeira aqui nas minhas aulas. Pé no chão, gente, na hora dos atendimentos. Vamos lá. Olha só, a gente tem, tá? Nessas orelhinhas,
muita coisa. Deixa eu só ver aqui. Ok. Olha aqui, uma pergunta bem interessante, né, da Tata, que existe um ponto para estimular o paciente, porque geralmente o paciente com sobrepeso tem tendência à procrastinação, não é muito ativo, tá? É tudo um conjunto, não tem um ponto milagroso, não existe. Vai ter que fazer um tratamento de acordo com a necessidade desse paciente. Se ele estiver nesse quadro, é porque ele está num quadro Win. Aí, quando você entrar com o processo de ativação de pontos na orelha, ele já vai começar a melhorar essa disposição também. Mas não tem um ponto para fazer isso. É a combinação, um conjunto de pontos que vai ajudar e um processo de acompanhamento, certo? Olha só, gente, nessas orelhinhas aqui, a paciente chegou, ela quer perder peso e ela quer saber o que está acontecendo com ela, porque ela não consegue perder peso. E aí, vamos me ajudar aqui nesse processo. Essa orelhinha aqui esquerda, ela ficou vermelha porque ela mandou a foto, eu já vi logo né, a hora que eu recebi a foto e perguntei realmente, ela tirou o brinco, então houve uma manipulação, mas de um quadro geral, ela está realmente com as orelhinhas pálidas, tá? Todo esse vermelho, esse yang está lá dentro, escondido, explodindo assim que mexer. Ou seja, né? Já vai lá para o 2.0, ou seja, aquela pessoa que está boazinha, mas não mexe com ela, não, que ela explode, né? Tá tudo guardado lá dentro, não é verdade? Olha só, mas eu quero ver. Eu falei que eu ia te mostrar com relação à escápula, antes da gente ir para essa parte aí né, de obesidade em si. Olha como está a região da sua escápula. Dá uma olhada aqui, toda cheia de cortezinhos, parece um monte de cicatriz. Consegue ver isso? Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Tá cheio de cicatrizes nessa região. Isso me leva à informação que tem invasão de vento nessa região, ou seja, fígado, tá? Tá atacando aqui e tem rigidez nessa região, tá? Então, mas também está em forma de cicatrizes, e isso quer dizer que tem um emocional por trás de tudo isso, afetando essa região, assim como toda a sua orelha está toda marcada, cheia de formatos de cicatrizes. Você tem toda a orelha, né, formando espécies de cicatrizes. São marcas aí que a vida foram deixando, né, ao longo da sua caminhada, certo? Mas pensando no quadro geral, então você está num quadro IN, tá? Então, no quadro geral IN, isso acaba trazendo o que a colega colocou aqui, um quadro de procrastinação, um quadro de, muitas vezes, dá a impressão que é preguiça e não é preguiça, tá? Realmente é a força de vontade que está aí desligada, porque olha como está o seu rim. Olha aqui como está o rim, tá? Tá vindo totalmente branco nessa região, se conectando, né, aqui com a concha cava, esfriando muito a região do coração aqui, certo? Esse yang, eu diria um falso yang se levantando por dentro. E agora aqui a gente tem, tá, nessas observações, o que mais vocês conseguem observar? Olha como está a região cicatrizada também, né? Vem aqui região de ainda descendo de rim, mas vindo aqui, olha, se ramificando para vesícula e fígado, chega na área de baço com um certo edema, uma certa elevação. Então, tem umidade nesse baço aí, tem umidade nesse baço. Porém, é uma umidade com calor, tá? Então tá gerando calor nesse baço. E imagina você trabalhar, vou só colocar, né, o baço à terra, para vocês entenderem que para entender 5 elementos, você tem que levar ele para o elemento da natureza mesmo, ter a ideia da visão do elemento. Imagina você trabalhando na terra, embaixo de um sol quente, dá cansaço, não dá? Dá fadiga, dá dor de cabeça, nossa, a pessoa passa muito mal num sol muito quente, na verdade, com uma deficiência. Imagina você estar enfraquecido, você no lugar do baço aqui, enfraquecido, e um sol quente o tempo todo tocando em você. Então, isso que está acontecendo contigo, tá? A gente precisa
acalmar também esse calor que está sendo gerado, só que esse calor que está aqui, olha só que eu falei no começo, é por deficiência. Esse calor que está sendo gerado é porque a água aqui, olha, elemento água do rim, ela não está sendo suficiente, ele está em deficiência, não está sendo suficiente para apagar o fogo. Tá? Então, não é o fogo que está em excesso, é a água que está em deficiência, e aí o fogo ele se manifesta porque não tem água suficiente para apagá-lo. Deu para entender isso? Tá? Então, a gente precisa realmente nutrir bastante esse rim aqui. A água em deficiência também deixa de gerar de forma saudável a madeira. Essa madeira ela começa a ficar enfraquecida, sem água, até rígida e seca. Tá? Então ela começa, ó, por isso que está com esses aspectos aqui nessa orelha, pegando toda a parte da orelha, olha só, tá? De uma madeira ressecada. Vocês conseguem enxergar isso? Isso eu estou fazendo uma avaliação tipo nível 1.0, que se aprende lá no curso, entendendo a auriculoterapia 1.0, tá? Então, uma madeira ressecada, tá faltando água para ela. Então, tá faltando água para apagar o fogo, certo? Tá faltando água para nutrir a madeira. Gente, isso é muito importante, né? Então, o que eu vou trabalhar aqui para fortalecer? Então, eu preciso trabalhar pulmão, porque com isso, olha como está o quadro de deficiência desse pulmão. Dá uma olhada aqui, gente. Deixa eu voltar aqui para vocês verem desse lado o que tem a ver trabalhar com pulmão com obesidade. Olha a necessidade dessa paciente da gente trabalhar esse pulmão. Tá um buraco, tá afundado nessa região, né? É claro que aqui raiz do hélix, tá? Raiz do hélix já pega a parte de esôfago, enfim, mas aqui parte pulmão toda afundada, toda essa parte né, da região ali afundadinha, precisa tratar pulmão. Quando eu trato a água está indeficiente, se eu vou em deficiência, eu trato também a sua mãe, né? A sua mãe ganha força e manda força para a água. E a água com força aqui vai gerar melhor a madeira e vai apagar melhor todo esse fogo, tá? E aí a gente chega no X da questão aqui nesse tratamento, né? Muito bom isso. Estão conseguindo acompanhar, porque depende muito da tela que vocês estão aí, né? Depende muito da telinha que vocês estão acompanhando, mas estão conseguindo acompanhar a ideia aqui e estão conseguindo ver tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui na orelhinha. Vamos aqui observar mais alterações, né, nesse pavilhão auricular. Importante também, olha só, a gente tem aqui bem na região de duodeno, tá? Uma alteração significativa, cortando região de estômago, né? Vindo aqui de região de vesícula biliar. Professora, ela já tirou vesícula biliar, eu sei. As alterações permanecem, tá? O fluxo de energia do local permanece e a gente precisa tratar da mesma forma, tendo ou não tirado esse órgão. O duodeno, ele recebe a bile da vesícula biliar, porém não está tendo mais bile. A vesícula biliar foi retirada, não está mandando mais. E isso dificulta muito que o intestino delgado, né, cumpra com as suas funções de quebrar a gordura dos alimentos. Então, gera-se mais uma barreira para a nossa paciente, gera mais uma dificuldade para a nossa paciente, porque cadê a ajuda para quebrar, né, essas gorduras que estão sendo lançadas aí no intestino delgado? Se a bile que vai fazer essa função e agora duodeno não recebe mais essa bile aqui, tá? Ele tá marcando que tá funçado, tipo, eu tô perdendo a função aqui nessa região, tô sendo só o caninho que liga agora o estômago, né? O estômago no intestino delgado, certo? Que também tá todo com alteração aqui. E aí,
eu preciso explicar isso para minha paciente, que ela vai ter que ter os cuidados extra com os alimentos gordurosos e alimentos que têm açúcar, porque agora não tenho mais o líquido da bile para fazer essa quebra, tá? Então, assim, a dificuldade se torna ainda maior. Então, paciente, adeus a tudo que é gordinho aí, gostoso, que açúcar, né? Toda essa alimentação que vai gerar gordura dentro de você, porque você está sem suporte do seu corpo para fazer essa quebra, tá? E isso complica um pouquinho mais a ideia do tratamento aqui. Seria muito melhor se ainda tivesse em função, né, a vesícula biliar ainda mandando, tá? Então, só o suco que vem lá do pâncreas ajuda bastante, né? Ajuda bastante, mas precisava também desse suco que vem ali, que é a bile, que vem da vesícula biliar, certo? É, então, o que eu tenho que fazer com essa paciente? Eu tenho que colocar aquele protocolo que eu falei para vocês, que vai ser muito bom, né? Aquele protocolo pronto que eu falo, que a gente coloca Shenmen, rim, simpático, né? Vou colocar baço, estômago, e vou colocar pontinho de hipotálamo, que fica do lado de dentro, bem aqui nessa região, que é o que controla a saciedade, e o pontinho de fome. Tá ótimo essa paciente? Não, esse caso não, porque ela está com processo de falta eu preciso nutrir o endorrim dela, tá? Então, fazer moxa aqui nessa orelha direita, de preferência no início, vai ser uma ótima opção, viu, paciente? Trabalhar realmente com uma mochinha bem suave, não. Gente, quando eu vou trabalhar com moxa, eu tenho que saber até que ponto eu trabalho com a moxa. A moxa, eu não posso deixar a orelha do paciente quente, eu tenho que deixar a orelha do paciente nutrida. E nutrir o pavilhão auricular significa trazer uma coloração rosada e deixar uma temperatura natural para morninho. Se eu deixar quente, eu estraguei todo o meu trabalho com moxa, porque aí eu causei uma alteração, tá? De uma reversão uma inversão do yin yang muito, né? De repente ali pode gerar algum conflito no organismo, tá? Então, moxa bem suave aqui, só para trazer uma nutrição e deixar um pavilhão auricular bem nutridinho, só isso, tá? Para a gente nutrir esse rim aqui que está precisando muito. Vamos lá. Então, eu vou deixar esses pontos de base, tá? Vou deixar os pontos básicos. O simpático, a gente sabe que é aqui no fundo, no ramo inferior, mas é aqui no fundo, né? Vou tirar ele daqui, lá dentro do ramo. E o rim, eu vou sugerir para você trabalhar o rim com stipper, tá? Vou por maiorzão aqui para a gente pôr um stipper nessa região, ok? Aí sim nós vamos trabalhar com. Nós acabamos de colocar o rim e ele está no triângulo cibernético, mas ele é o nosso elemento aí que nós precisamos tonificar. Tá? Então, na sequência, vamos trabalhar com pulmão. Eu sei que você é aluna do curso, eu sei que você já fez o módulo de matar raiz, por isso eu vou falar para você fazer o preenchimento nessa área. Olha só, você vai saber o que é isso, né? É só pegar lá na técnica matar raiz. Você vai fazer o preenchimento nessa área com os cristais, igualzinho está ensinando lá no módulo matar raiz. Tá? Preenchimento, não tem mancha, então preencher com o cristal vai ser mais viável nessa região para dar um up nesse pulmão para que ele comece a gerar água, tá? O hipotálamo pode permanecer com cristal lá do lado de dentro, né? O baço também pode permanecer, porém, eu vou pedir para que você trabalhe bilateral, porque a gente vai onde está trazendo a informação de maior alteração. Então, eu vou pedir para que você trabalhe com baço, com stipper no baço aqui do outro lado, tá? Então, trabalhe com stipper no baço do outro lado, porque o reflexo está maior aqui. Pontinho de cristal nesse duodeno, na vesícula,
biliar, aqui, e na região de fígado. Olha só, aqui a gente está fazendo um tratamento específico para você. Porém, nós temos mais uma questão aqui que é muito importante. Você usa a comida como forma de compensação. Lembra lá dos itens, né? Eu posso usar ela como um prazer, está na linear do prazer. Eu posso sair da linear do prazer e usar a comida como uma forma de fuga, né? Um refúgio, e eu posso usar a comida como uma compensação, e você usa como forma de compensação. Como eu sei isso? Eu sei isso devido. Agora a gente vai para uma avaliação, eu vou falando, tá? O que é visto no 1.0, o que é visto no 2.0, para não gerar conflito com vocês aí, né? Já vou para o 2.0. Tá? Ao observar o seu hélix, tá? Ao observar seu hélix, então o que é possível observar aqui? Que você teve amor, você teve carinho, você foi cuidada, só que isso não foi suficiente para você. Isso não é que tenha acontecido, mas é a forma que você absorveu, certo? Então você absorveu que faltou isso, que em alguns momentos você não foi tão cuidada e tão protegida quanto você queria ser. Tá? Então, logo depois do seu nascimento, antes de completar 1 ano de idade, teve uma fase que você passou por um pequeno trauma que ainda faz parte do seu ciclo, porque está aqui, né? E que você se sentiu um tanto desprotegida. Talvez esse momento foi o momento que desencadeou os demais. Que mesmo que talvez tenha tido uma compensação, você ainda absorveu o que faltava isso, certo? Então não se sentiu. E isso gerou em você. Estou falando agora nível 2.0, tá, gente, de curso. Isso gerou em você uma leve, não é tão forte, tá? Mas de formato aqui a gente observa isso, isso gerou em você uma certa carência, né? E essa carência provavelmente é o que está fazendo que você compense tudo isso, tá? Na alimentação. Vou tirar aqui. Vamos lá. Eu queria só que a paciente depois fosse dando, tá? Fosse dando feedback aqui para mim. Quando a gente vem, tem alguns aspectos que eu não vou nem mencionar aqui, mas olha só, quando a gente vem para uma idade de 8 anos, né, mais ou menos aqui, tá? Teve vários cortezinhos, ficaram cortes, ou seja, ainda tem alguma coisa aqui que aí não está tão forte, mas ainda tem vestígios entre essa idade de algo de traumas que ficaram nessa época, tá? Isso tudo acaba, né, trazendo esse conflito, tá? Por que que em alguns momentos o efeito sanfona agora, tá? E essa compensação, por que que eu estou vendo aqui? Porque em alguns momentos você se sentiu muito protegida, e em alguns momentos não, se oscila isso em você até hoje, tá? Então, essa falta de proteção, você compensa quando você acha que está desprotegida. Mas eu vou fazer uma avaliação mais detalhada sua, tá? Deixa eu só ver aqui. Nesses casos, como o paciente tem alguma queixa que não seja ex-tabagista, não necessariamente vai ter, tá? O pulmão é a raiz do Ti. Quando o Ti está enfraquecido, também acaba enfraquecendo as funções de ação do nosso corpo, como metabolismo, enfim, que começou a ficar fraco por uma deficiência, no caso dela, por uma deficiência do Ti do pulmão. Isso não necessariamente vai gerar sintomas, certo? Mas o pulmão precisa ser trabalhado neste caso, Tata, porque ele é o gerador da água e porque ele é a raiz do Ti que está ficando num quadro de muita deficiência. Certo? Ficou claro aí? Vamos lá. A Maria perguntou, professora, ensina a moxa a avaliar o pavilhão auricular, a correntinha no 1.0? Sim, tá? Tudo isso no 1.0 ensina sim. E aí, a gente vem para uma necessidade de um suco se formando nessa região, tá? Então, vou pedir também para que você coloque
cristalzinhos aqui, já mata esse suco. E nessa região, eu queria muito. Ah, olha aqui. Vamos lá, Vanessa, obrigada pelo seu feedback. Sim, eu sou a filha mais velha, depois minha mãe teve irmãs, que somos 2 anos de diferença. É isso, né? E aí acaba ficando sempre mais velha, acaba se sentindo menos protegido, né? Depois de uma fase em si. Com 2 anos de idade, eu não vou conseguir ver devido à foto estar meio embaçada aqui, Vanessa. Eu não consigo ver se tem uma marca nos 2 anos de idade devido a estar embaçadinha a foto direita. Mas provavelmente vai ficar uma marca também nessa região do nascimento, se isso causou esse impacto em você, certo? Mas depois sim, aí tem o ciclo de impactos aqui, que são bem visíveis. Mas de uma forma geral, tá, eu achei muito assim, surrada. Eu vou dizer, vou usar esse termo, surrada a sua orelha, como se tivesse passado por uma história de vida um tanto difícil, né? Tipo, apanhei muito da vida já, usar esse termo para você entender. Essa parte aqui é fundamental que você trabalhe com stipper. Ah, você vai ver que está escurecida essa região. Você vai ver que tem uma mancha nessa região. Tá? E aí, já quando eu fechar a sua avaliação emocional, eu vou falar sobre essa área aqui. Tá? Olha só. E aqui a sua região de escápula, olha só, a sua região onde está a escápula aqui, que tem essa invasão de ventos, né? Muita invasão de vento, pode trabalhar nessa primeira etapa com stipper, mas depois dessa primeira etapa, porque a gente está falando no fator principal que é o emagrecimento, depois da primeira etapa, eu gostaria, Vanessa, se você puder depois entrar em contato comigo para orientação, porque depois é tanta gente, eu vou esquecer, então eu me lembro, a professora ficou de me orientar aqui, tá? Para a gente fazer um outro procedimento nessa região, tá? Mas a princípio, isso aí. Então, olha só, gente, eu poderia chegar aqui e falar, olha, faz, né? Daí a gente vai falar de emagrecimento. Então, Vanessa, você pode colocar uma correntinha na região de abdômen, que ajuda muito, principalmente com a gordura localizada da região, tá? Aí a gente já entra numa linha de protocolo. Eu podia chegar aqui e falar, faz aquele processo de colocar ao redor do aparelho digestório, que é excelente para emagrecimento, né? Cerca todo o aparelho digestório, fazendo estímulo para fora. Gente, mas não é a necessidade da nossa paciente. Ela tem necessidades particulares, tá? Então, é muito importante que eu tenha esse olhar para ela. Deixa eu só ver aqui. João, deixa eu ver a sua pergunta que está dentro aqui. Quando a concha, onde fica o coração e o pulmão, fica muito fundo e liso com brilho, seria deficiência, com certeza, tá? Deficiência. Deficiência nas suas funções. Tá perdendo o yin, tá? E o yin tá afundando ali. Muitas vezes pode causar uma elevação de yang nisso, tá? Ter uma deficiência e ter um quadro de calor por deficiência aí. Vanessa, então, essa é a sugestão de tratamento para você com a auriculoterapia. Mas agora eu vou passar para você o resultado da sua avaliação, certo? Então, deixa eu tirar de novo aqui. Lá vai a professora trocar a telinha. Gente, vocês estão entendendo a importância de avaliar uma pessoa? Que se fosse outra pessoa com a mesma queixa de emagrecimento, né, seria todo outro contexto de avaliação aqui, e se eu estivesse pessoalmente com a Vanessa, que eu não, né, só tenho as orelhas aqui, a gente ia fazer uma anamnese mais detalhada, ia mais fundo na investigação com ela aqui também, viu, Vanessa? Mas esses pontinhos para você, agora, a princípio, é o ideal. Vamos para o resultado da sua avaliação. Agora eu quero lembrar vocês que esse resultado de avaliação ele está dentro do nível 2.0. Professora, no curso 1.0 eu aprendo a fazer esse tipo de avaliação. No curso 1.0 você vai aprender avaliar. Olha ali, nós vimos na Vanessa, umidade de base, elementos que estão em desequilíbrios, tá? Vocês vão aprender a... Opa, deixa eu
trocar aqui. Vocês vão aprender a tratar as emoções dentro dos 5 elementos, enfim. Esse tipo de avaliação que eu vou fazer agora, não, é para quem faz uma especialização, aprofundamento, que vai lá para o 2.0, tá, gente? Só para ficar bem claro aqui. Eu fiz um resumo, Vanessa, e eu vou querer depois que você me dê esse feedback. Eu fiz um resumo da avaliação, porque se a gente for ver detalhe por detalhe, gente, aqui do pavilhão auricular de uma pessoa, a gente escreve um livro cada pessoa na avaliação, não é verdade? Então, fazendo um resumo, Vanessa, da sua avaliação, eu coloquei aqui, olha, o metal em deficiência, tá? Gerando uma água que está fria, que por sua vez não está conseguindo alimentar bem o seu filho madeira. Aqui ainda a gente está no 1.0, né? A água não está conseguindo apagar o fogo que está aquecendo muito a terra, e essa perde força das suas funções. Tem um lóbulo dominante, agora a gente já começa a entrar para o 2.0 aqui. Tem um lóbulo dominante e isso lhe dá características de liderança. Durante a sua infância e adolescência, recebeu atenção, porém, acha não ter sido o suficiente. Em alguns períodos, não se sentia tão protegida. Isso gerou uma leve carência afetiva em você. Essa oscilação entre sentimento de estar protegido ou não, hoje ainda oscila em você, levando o efeito sanfona de peso. A gente pegou a causa do problema, tá? E pegando a causa, então, a gente vai mais direto no ponto e a gente consegue um resultado melhor também. Você apanhou um pouco da vida, mas é hora de filtrar essas lições, viu, menina? Transformá-las em bagagem. Deixa de carregar isso como um fardo que te impede de levantar o seu voo. Você está ficando com umas asas cicatrizadas. Precisa, né, tirar isso, precisa fazer algumas mudanças. Sente estar sem apoio nas suas ideias. Ei, ei, né? Vamos lá, isso não é só para Vanessa, não, viu? Isso vai para todo mundo que tem esse sentimento. A missão é sua. Outras pessoas não entenderão isso. Então, você é a única responsável de decidir por você mesmo. Mas eu sei que muitas vezes, por estarmos em uma comunidade, uma sociedade, né, dentro de uma família, somos levados a circunstâncias. Então, é importante aprender a tomar decisões dentro do contexto e não dentro do que queremos. E isso é fundamental, gente. Né? Então, comece olhando ao seu redor, liberando a tristeza que você está carregando dentro do seu pulmão, vendo o quanto você foi guerreira de estar aqui no dia de hoje, mesmo tendo passado por tudo que você passou. Menina, Deus tem um grande propósito na sua vida, mas precisa restaurar sua fé e se equilibrar. Conectar o seu corpo com a sua mente em um mesmo propósito, porque, na verdade, se você observava nessa sua orelha, a sua mente e o seu corpo, eles estão em propósitos diferentes, né? Pois está meio desalinhada essa comunicação entre o corpo e a mente, uma espiritualidade um pouco manchada. Você tem características empreendedora, extrovertida, é de ter iniciativa. Isso é uma característica nata. Você nasceu com essa característica. Então, isso é seu, né? Liderança, enfim, tá? Mas pode estar bloqueado em algum momento devido a essas oscilações de falta de acreditar em você mesma, devido a estar em desarmonia. Mas assim que você tiver o seu equilíbrio, essa é a sua natureza, tá? Essa é você. Não tem sentimentos de culpa, não carrega isso, mas vem carregando um peso na escápula, como se estivesse cicatriz marcando sua liberdade, né? E aí, então, não tem sentimentos de culpa, somado às outras características. Então, na verdade, muitas cicatrizes pelo seu corpo precisa liberar perdão para quem deixou essas marcas em você, tá? Seus medos te levam para uma sensação de estar em um abismo escuro e sem saída. Muitas vezes você se pega, né, olhando para esse abismo. Isso é bem nítido, tá? E vou te falar aqui, né? Só uma coisa eu vou deixar aqui: nunca é tarde para fazer novas escolhas, deixar para trás aquilo que te perturba tanto. E ainda tem água limpa aí, ainda tem água filtrando e nascendo e jorrando nessa fonte que é o seu rim, tá? Então ainda dá tempo, só depende de você
correr atrás, conquistar, se levantar, colocar objetivos e não deixar as histórias, né, que passaram e te marcaram, hoje influenciar tanto em você mesmo. Eu coloquei aqui um versículo, tive a ousadia de colocar um versículo para você, né? Já vou deixar esse versículo para todos nós hoje. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo se fará. Tá? Mas confia, vai com fé, menina. E aí, gostaria que você me desse um feedback em cima dessa avaliação que eu fiz aqui, esse resumo de avaliação, enquanto também eu te oriento aqui nos florais, certo? Vou deixar a indicação de floral de bar 30 ml, então colocar 2 gotas de gentian para aumentar essa sua fé, né? Ter um olhar mais otimista de que você pode, que você consegue. O escleranthus, eu coloquei não só pensando no efeito sanfona, tá? Mas esse efeito sanfona já mostra uma oscilação de comportamento nesse sentido, tá? E levando também para a ideia lá que tem as marcas na escápula, né? Numa região, trazendo um pouquinho perto da região também de como tem vento, vento traz muitas vezes essa dificuldade de tomar decisões, enfim, tá? Elme, né? Também pensando nessa região de escápula que está judiadinha, né? Endurecidinha nessa região. Elme, para tirar um pouco essa sensação de que eu tenho que carregar todo mundo nas costas, né? Cherry Plum, o autocontrole, tá? Muitas vezes dá a impressão que vai perder o controle. A gente vê que, né, mal movimentou a orelha, já veio o ti, tá? Já chegou ali o chuê. Então, o Cherry Plum para ajudar nesse autocontrole, Star of Bethlehem para limpar alguns traumas que tem aí, ainda estão cicatrizados, e o Walnut para aceitar mudanças, não absorver tanta energia dos outros, menina. Isso aqui vai te ajudar bastante. E o Willam para ajudar a liberar esse perdão que você também precisa. Pingar 4 gotas, 500 ml de água e consumir durante o período da manhã. Tomar sublingual 4 gotas de manhã. Pingar 4 gotas em 500 ml de água, consumir no período da tarde e mais 4 gotas sublingual à noite. Então, essa é a indicação que eu vou deixar para você aqui de florais, para que possa ajudar também nesse processo emocional de transformação. Dentro do feedback da Vanessa, amei, né, Vanessa? Muito obrigada, obrigado você por ter liberado, tá? As suas orelhinhas aqui para a gente estudar um pouquinho mais de você. Gente, é muito importante, quando eu trabalho com auriculoterapia avaliativa, que eu vou olhar a orelha, eu já não vejo mais a orelha. A partir dali, eu preciso entender que ali é um ser humano, reflexo, inteiro. Ali eu tenho físico, eu tenho emocional, eu tenho comportamental, eu tenho muita coisa revelada nas orelhinhas, no pavilhão auricular. E é muito importante que eu não brinque com isso, né? Falo todas as lives porque é importante isso. Eu não posso assistir aulas da professora Roselaine no YouTube e sair avaliando o pavilhão auricular. Aqui a gente não tem bagagem para isso, tá? A gente precisa realmente passar por pelo curso Entendendo a Auriculoterapia, para aprender realmente como que funciona, quais são realmente os significados de cada alteração, para fazer isso de forma certinha, para a gente nunca brincar com a vida das outras pessoas, na verdade? Deixa eu só ver aqui. A Maria, quando um pavilhão auricular tem conchas cheias de pintinhas pretas, a pessoa tem intestino preso, insônia, a queixa, Maria, quem vai trazer é o paciente. Quem vai trazer os sintomas que a alteração está gerando é o paciente. Nós vamos encontrar a causa dos sintomas que o paciente traz, que aí é algo que ele não sabe, que nós vamos ver na orelha. Mas pintinhas pretas são bloqueios de ti, né? Região de conchas, não sei se você fala concha cava, concha simba aqui, né? Mas vamos pensar concha cava, pode ser um bloqueio de ti do pulmão, por exemplo, que pode ocasionar diversos sintomas diferentes, tá? Então, assim, não tem como a gente dar o quê? Fátima entrou, 5 elementos florais, então precisa estudar tudo isso, Fátima?
quando a gente vai trabalhar com uma auriculoterapia que se for fundamentada na medicina chinesa, a gente precisa estudar medicina chinesa. Pelo menos esse básico, que medicina chinesa em si você vai estudar numa pós-graduação, né? Mas o básico precisa estudar, independente da técnica que você trabalha. É fundamentada em medicina chinesa, tem que saber medicina chinesa. Agora, se você trabalha com técnicas dentro da francesa, aí você precisa estudar fisiologia humana, que é bem mais complexa ainda, né? Acaba sendo um pouquinho mais complexo. Medicina chinesa, não sei se é porque eu amo, sou apaixonada, eu acho que se vai simplificando conforme você vai entrando e entendendo. Florais é outra história, tá? Florais não precisa estudar. Florais, quem vai trabalhar dentro do emocional, tá? O floral, ele casa muito bem no auxílio, no suporte, para dar uma alavancada no tratamento, mas é uma profissão à parte. Como eu sou professora né, de florais também, então eu trouxe aqui na live uma indicação de floral para nossa paciente estudada, para ajudar ainda mais, principalmente nessas questões emocionais dela, que vai ajudar nesse processo, tá, de tratamento. Mas não tem nada a ver com a auriculoterapia ou floral. Eu posso associar, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Só para ficar bem entendido aqui. Gente, foi bom. Deu para despertar uma ideia de que a auriculoterapia, ela é, nossa, maravilhosa para ajudar no emagrecimento? Vocês conseguiram entender essa ideia? Só que eu preciso saber atender o meu paciente quando eu vou atender com emagrecimento. Eu preciso colocar as responsabilidades que ele precisa ter com o tratamento dele. Eu preciso não mudar a regra de ordem, de etapas do atendimento, porque eu não posso fazer um planejamento de pontos antes de fazer a avaliação do meu paciente, não só com emagrecimento, em qualquer situação, mas emagrecimento eu preciso conversar muito com o meu paciente. Eu falo que é uma das é um dos tratamentos mais complexos para se fazer. Respostas muito boas que ajudam muito, ajuda a acelerar, né, regular o metabolismo, acelerar o metabolismo, controlar a ansiedade, ajuda nos traumas, ajuda em muita coisa, ajuda, né, a tirar esse peso do baço, a corrigir o que está errado no organismo da pessoa. Então, a auriculoterapia ela vai além de pensar no emagrecimento, mas eu tenho que primeiro falar com o meu paciente, né, explicar para ele, tá, que é um conjunto, é um trabalho de equipe, eu e ele, e muitas vezes precisando de uma equipe extra, né, uma nutricionista, e, claro, a responsabilidade dele de fazer um exercício físico, porque ele precisa gastar o que ele está consumindo, senão vai gerar cada vez mais peso nessa pessoa, certo? Olha a nossa paciente, se ela não tem vesícula e ali no duodeno está marcando que está com dificuldade, isso mostra para nós que, nesse caso, eu preciso falar para o paciente o cuidado maior com o consumo de alimentos que a bile ia quebrar dentro do intestino delgado, né? Com aquelas substâncias que estão sendo ingeridas. Então, isso me leva, a partir do momento que eu olho para o paciente, que eu avalio o paciente, é que eu faço planejamento de tratamento. Tá? Isso é fundamental. Olha só, eu quero deixar um beijão para todos vocês. Amanhã nós temos Tira Dúvidas às 18 horas, certo? Não perca, então traz as suas dúvidas. Amanhã é dia de dúvida aberta, pode perguntar o que quiser para a professora, né? E aí, nós seguimos na quarta-feira com o estudo de tratamento de coluna, tá? Como eu vou fazer um tratamento de coluna? Então, eu peguei temas assim que realmente aparecem muito. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha que eu trabalho com muitas técnicas, dou aula de diversas técnicas, mas eu nunca vi até hoje uma técnica melhor que a auriculoterapia para aliviar dor na coluna e de forma muito rápida. Então, vem que eu vou passar macetes e dicas fantásticas aí na quarta-feira para vocês. Tá? E quero dar as boas-vindas a todos os novos alunos que chegaram na comunidade essa semana, né? O pessoal que está ingressando no curso Entendendo a Auriculoterapia 1.0. Beijo no coração, boas-vindas. E qualquer dúvida que tiverem lá sobre o conteúdo do curso, dificuldade, leva para a professora na comunidade, me chama lá e eu vou estar orientando vocês, viu? Fica com Deus, gente. Até amanhã.